O futebol e a política sempre se misturaram, mas não possuem uma simples relação de causa e efeito. Essa é a opinião de Juca Kfouri, um dos jornalistas esportivos mais reconhecidos do Brasil, apontada em entrevista exclusiva concedida ao Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo. Em um trecho do seu sexto e último livro, intitulado Confesso que Perdi, Juca sintetiza seu pensamento sobre o assunto. Ele diz: futebol e política e futebol se misturam como água e sabão, e seria ainda melhor se um e outro fossem mais limpos do que são. Nem por isso o herói do tricampeonato em 1970 é o general Garrastazu Médici. Os heróis são Pelé, Tostão e Companhia Bela. Para Juca, que completou 70 anos em março, a formação dos ídolos não está relacionada necessariamente à ideologia. A esquerda cita Sócrates brasileiro. A direita aponta Ayrton Senna, mas o jornalista enxerga o esporte atual como um cenário propenso à despolitização, devido ao individualismo e competitividade a todo custo. Diante disso, mostra sua coerência ao saudar manifestações de ambos os espectros políticos. Assim como Afonsinho, Sócrates, Reinaldo e Vladimir são exceções à esquerda, Felipe Melo também se mostra como um intruso à direita, em meio à despolitização dos atletas. Na entrevista a seguir, o jornalista Juca Kfouri reflete sobre a falta de politização no esporte, rechaça a volta do futebol e clama por uma frente antifascista que chegue até a doer. Juca, em 2013, o jornalista espanhol Quique Peinado publicou o livro Futebol à Esquerda, que reúne histórias de jogadores engajados politicamente ao redor do mundo. Por que é tão difícil despontar jogadores com um pensamento mais à esquerda? São muito voltados para o próprio umbigo, para competir, para ser campeão, para bater recorde, e se preocupam muito pouco com o entorno. Infelizmente, a vida do atleta, em regra, é uma vida alienada politicamente. É muito centrada nos seus objetivos. Daí você ter as exceções que acabam despontando, né? Como você tem aqui no Brasil, o Afonsinho, o Reinaldo, Sócrates, né? O Casagrande, o Vladimir, o Paulo André, e também não tem muito mais que isso. O Muhammad Ali e os dois americanos que fizeram lá o gesto do poder negro no pódio das Olimpíadas do México em 68, e esse quarterback que se ferrou nos Estados Unidos porque não ficava em posição de sentido na hora do hino, ou a Rapinoe batalhando pela igualdade de direitos no futebol nos Estados Unidos, mas são exceções. Como o Felipe Melo é exceção, entendeu? Você considera a exceção também o Felipe Melo? Agora, a tendência, infelizmente, é serem mais à direita, é votar mais à direita. Aqueles que são mais conhecidos. Por quê? Porque eles ascendem socialmente e passam a ter uma preocupação exacerbada com a segurança pessoal deles, da família deles, o carro blindado, o condomínio com segurança e tal. E aí são presas fáceis desse tipo de discurso neurótico pela segurança dos Bolsonaro da vida, entendeu? Você acha que, para além disso, também tem alguma interferência da formação mesmo do jogador, né, no Brasil? Não da formação social, mas da formação mesmo dos clubes em relação à educação? Evidentemente, isso tem a ver com o sistema educacional, mas veja que isso transcende o jogador de futebol. Você está dentro de um sindicato. Veja qual é a força que tem hoje o movimento sindical no Brasil. Por quê? Porque nós ainda não tivemos uma estrutura educacional que forme cidadãos. E isso, evidentemente, acaba inibindo a questão da reivindicação, da consciência dos direitos. Isso tudo está ligado. Não há por outra razão que as elites brasileiras fazem questão de manter o nosso sistema educacional de tão baixo nível como ele é. Porque gente mais educada bota em risco os privilégios dessa gente. E você viu a reação ao simples fato das cotas, do Enem, da possibilidade da filha da empregada competir com a filha do patrão na faculdade de medicina, né? O mal-estar que isso causou na Casa Grande. A senzala tem que ser a senzala. Pensando na formação dos ídolos mesmo, né, do processo
processo de formação dos ídolos, você acha que está relacionado puramente ao futebol, ao nível do futebol? É óbvio, por exemplo, que um Pelé jogou muito, foi o melhor do mundo, mas a formação ideológica dele, ou o diálogo ideológico com o governo vigente, com o regime vigente, você acha que está relacionado com essa ascensão do ídolo? Por exemplo, um ídolo de esquerda, ele seria um ídolo na mesma proporção se ele fosse de direita? Sim, sem dúvida. Não vejo nenhuma incompatibilidade. Você tem o Muhammad Ali, foi um ídolo de esquerda num país como os Estados Unidos, né? Ao mesmo tempo que os Estados Unidos têm uma porção de ídolos de direita. Aqui no Brasil, da mesma forma. O Ayrton Senna é um ídolo brasileiro de direita. O Sócrates, um ídolo brasileiro de esquerda, que surge ainda no período de ditadura. Agora, você veja como as coisas acontecem. Você pega um caso como Chico Buarque de Holanda, que era assim, o menino que todos os pais e mães queriam que suas filhas casassem. Foi só ele começar a manifestar as posições políticas dele para que dividisse. Isso é inevitável. Daí tanta gente que diz que esporte e política não devem se misturar, essa baboseira toda que você está cansado de ouvir. Ô Juca, entrando agora nesse episódio, né, nesse fatídico episódio aí da declaração do Raí, da réplica do Caio Ribeiro, enfim, do ineditismo do Caio Ribeiro se posicionar politicamente também, né, contra o Raí ter se posicionado, e posteriormente o Casagrande, né. Caio quis censurar a possibilidade de um esportista falar de política. Meu problema com a declaração do Caio são dois. Ele quis censurar a opinião de um esportista. 2, ele não foi transparente ao omitir que o pai dele é de oposição no São Paulo Futebol Clube e o Raí é diretor da atual administração. Se você quiser acrescentar um terceiro ponto, omitiu no seu bolsonarismo que o pai foi condenado a 4 anos de cadeia por fraudar o INAMPS quando era superintendente do Hospital Matarazzo. 100 milhões de cruzeiros à época. O que dá a medida de quem são os bolsonaristas. Só isso. Agora, eu fico muito a cavaleiro para dizer isso e ter manifestado isso publicamente, porque eu defendi o Felipe Melo quando ele se manifestou a favor do Bolsonaro. Eu aplaudo que os esportistas se posicionem. Deploro que ele se posicione a favor do Bolsonaro, porque é contra tudo que eu penso. Mas aplaudo ele ter se posicionado. E vamos discutir. O que o Caio quis fazer? Quis evitar a discussão. E entrando, assim, o Raí, ele se posicionou tanto contra o Bolsonaro, né, muito fortemente, como também a volta do futebol, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não tem o menor sentido. Nós não chegamos nem no pico da pandemia. Não tem a menor condição de voltar ao futebol no Brasil agora. Se voltar, vai ser para o segundo semestre e olhe lá. Não tem o menor sentido pensar nisso agora. O menor. É simplesmente um desrespeito à vida. E depois é uma discussão que acaba sendo ociosa, porque não adianta a CBF decidir, as federações decidirem. O prefeito, o Alexandre Calil, o prefeito de Belo Horizonte, já disse: aqui em Belo Horizonte não vai ter jogo. E aí? Aqui em São Paulo também não vai ter. O prefeito vai dizer: aqui em São Paulo não. O governador vai dizer a mesma coisa: no estado de São Paulo não. E aí? Vai levar o Campeonato Paulista para onde? Para Brasília? Entendeu? É uma discussão absolutamente assodada, né? Claro, tem que planejar como será uma possível volta, mas estabelecer prazos agora, enquanto a pandemia estiver matando o que está matando, não há a menor condição. É uma falta de sensibilidade e de solidariedade com o restante da classe que não está no mainstream, né? Porque grande parte dos jogadores de futebol hoje estão na fila para conseguir o auxílio emergencial. Então, mas digamos, o cartola de futebol no Brasil é o Madeiro, é o Justus, é o velho da Ravan, é a mesma mentalidade. São esses caras que despontaram para a insensibilidade nacional. Ô Juca, a gente tem muitos jornalistas bons de esquerda, né? Mas poucos que trabalham na nossa mídia de esquerda. Gostaria de perguntar, você acha que a mídia de esquerda, ela de certa forma deixa de lado um pouco o futebol? Não,
A esquerda tem, historicamente, uma posição preconceituosa com o esporte, né? E com o futebol, achando que futebol é ópio do povo, essas bobagens. Mas eu diria que, fundamentalmente, a imprensa de esquerda não tem condição material para pagar jornalistas de esquerda que cuidem de esporte, né? Então, isso acaba afetando, que você acaba conhecendo, identificando em posições de esquerda e tal, jornalistas aí da grande imprensa, mas porque é quem tem condição de pagar a qualidade desses profissionais. Juca, por fim, não tem como não perguntar, né? Mas um pouco qual que é a sua leitura do atual conjuntura, principalmente sobre o governo Bolsonaro e Hélio, qual que você acha de saídas políticas? Anteontem me perguntaram como é que eu vislumbro 2022. E eu respondi, eu não sei como vai ser sexta-feira. Que dirá 2022? Eu não tenho dúvida nenhuma de que o ideal para o Brasil hoje seria a queda do Bolsonaro. Tenho todas as dúvidas se um processo de impeachment redundaria no impeachment dele ou fortaleceria, porque o Congresso não aprovaria. Ao mesmo tempo, me pergunto se o Mourão não será pior do que ele, porque daí você põe lá um general, né, com a gravidade que isso significa, né, um cara mais sofisticado do que ele, mas tão reacionário quanto ele, que tem o mesmo Ustra como ídolo. Aí eu passo, não, o ideal então é o seguinte, o ideal é declararem que a eleição de 2018 foi fraudulenta, como de fato foi, e termos novas eleições. No meio da pandemia, isso não vai acontecer. Então eu estou muito preocupado com o retrocesso que nós estamos vivendo e muito preocupado em que se forme uma frente antifascista. O meu lema do momento é esse, por uma frente ampla, mas tão ampla até doer. Por Guilherme Weimann, de Campinas, para o Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo.